Olá, meus jovens desorientados, professor Hamilton Quintela falando diretamente do TCC Sem Drama. Alguns anos atrás eu fiz uma sequência de 2 vídeos falando dos 5 passos que os meus alunos usam para fazer os seus artigos científicos partindo do zero em menos de 27 dias. Aliás, muitos dos meus alunos usam esses passos e fazem artigos em 20, 15, 10 e até 7 dias. Sim, eu não faço isso, mas os meus alunos fazem porque eles usam as técnicas do meu treinamento online, o TCC Sem Drama, e o meu acompanhamento e orientação. Eu decidi pegar esses 2 vídeos e transformar num único vídeo com a sequência dos 5 passos que eu recomendo muito que você use se você também quer fazer o seu artigo de maneira mais simples, mais rápida, mais direcionada, com muito mais tranquilidade, muito menos sofrimento para alcançar a sua aprovação. E isso serve para graduação, pós, onde você tiver que produzir um artigo científico, tá? Então, sem mais delongas, passo número 1. Jamais comece o seu artigo científico pela pesquisa de referencial teórico ou escrevendo uma parte aleatória do trabalho, tipo introdução ou, pior ainda, resumo. Não. A gente não faz nada se você realmente quer produzir de maneira simples, prática, objetiva e acelerada. Não faça nada antes de montar o que a gente chama de estrutura básica. Hamilton, o que é uma estrutura básica em um artigo? É um conjunto de tema delimitado, ou seja, um tema direcionado para uma questão específica, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. 3 a 4 objetivos específicos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da nossa página oficial e lá tem um vídeo onde eu já explico melhor essa questão da estrutura básica e é possível montar essa estrutura em minutos. Sim, lá nas faculdades os alunos ficam um mês e meio para montar essa estrutura. Você vai conseguir fazer em minutos usando as mesmas técnicas que os meus alunos usam. Depois de montar a estrutura básica, o que você faz? Pode começar a montar a sua introdução. Por quê? Porque, inclusive, você vai aproveitar a estrutura básica dentro da introdução. A introdução é um grande jogo de quebra-cabeça, tá? E esse quebra-cabeça consiste basicamente em juntar algumas pecinhas. Então, anota aí as peças da introdução. Primeiro, contextualização. O que é isso? Uma pequena explicação a respeito do seu tema. O que é, de onde veio, como surgiu, o que come. Enfim, você vai contextualizar, vai apresentar o seu tema para o seu leitor. Uns 2, 3 parágrafos no máximo para fazer isso. Depois você vai escrever a sua justificativa, também 2 parágrafos no máximo, que é o quê? Demonstrar a relevância, a importância do seu tema e como ele pode gerar impacto na sua área de conhecimento. Lá no nosso treinamento online a gente tem uma técnica chamada roteiro de consequências que agiliza muito a produção da justificativa. E hoje, inclusive, nós temos ferramentas para produzir de maneira automatizada essa justificativa, mas isso só dentro do nosso treinamento. Terceiro elemento, então contextualização, justificativa, estrutura básica. Então você vai colocar ali o seu problema, só mencionar, não vai desenvolver. O seu problema de pesquisa, o seu objetivo geral, os seus objetivos específicos. Metodologia, também 1 a 2 parágrafos, e no TCC Sem Dramas nossos alunos fazem a metodologia em 3 passos muito simples, e depois uma coisa muito importante. Um parágrafo com a estrutura de capítulos, ou seja, a menção do que você vai escrever nos capítulos, ou melhor, nas seções, porque trata-se de um artigo, nas seções do seu artigo. Muito importante, o que define o que você vai escrever nas seções? Os seus objetivos específicos, que fazem parte da sua estrutura básica. Por isso é tão importante começar pela estrutura básica. Então, estrutura básica, montagem da introdução. Terceiro passo, como você já tem a indicação do que você vai produzir nos seus capítulos ou sessões, no caso do artigo é sessão, você vai roteirizar as suas sessões. O que significa roteirizar? Criar uma sequência lógica de tópicos. Tá? Eu tenho certeza que você já viu filmes com excelentes atores e com uma bosta de uma história e o filme é horrível. Por quê? Porque o roteiro é ruim. Tudo na vida é roteiro, bom roteiro. Então você vai roteirizar os seus capítulos. É claro que existe uma técnica para isso, mas eu vou te dar um exemplo rápido aqui. Digamos que você tenha uma sessão onde você vai contextualizar sustentabilidade no seu trabalho, né? Você vai apresentar o conceito de sustentabilidade. Então você começa lá contando o histórico, quando é que esse conceito surgiu, como é que ele passou a se aplicar de forma técnica. Depois você vai mostrar os conceitos a partir de diferentes autores, depois você vai comparar esses autores, mostrar quem diverge, quem é complementar. Isso é uma sequência de tópicos para você construir cada uma das seções do seu artigo. Montou a sua estrutura básica, montou a sua introdução, roteirizou os seus capítulos, aí é que você vai fazer pesquisa de referencial teórico, que na maioria das vezes é o que o seu orientador vai pedir para você fazer primeiro, lá no modelo ultrapassado
de metodologia das instituições, da maioria das instituições de ensino, infelizmente. O orientador já vai querer que você comece uma pesquisa de referencial antes mesmo de delimitar o seu tema, de fazer a sua estrutura básica. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com um monte de material na mão, não vai saber o que fazer com isso. Já o seu orientador atingiu o objetivo dele, que é ficar livre de você um tempo. Então, para fazer de maneira mais simples, direcionada, rápida, você vai deixar o referencial teórico como quarto passo. Por quê? Principalmente porque você já tem a sua estrutura básica pronta e você já tem os roteiros dos seus capítulos. Então, quando você fizer a leitura do seu referencial, você já vai ler o conteúdo direcionando as citações para os tópicos dos roteiros dos seus capítulos. Então você já vai ler o seu material e fala, cara, isso aqui eu posso citar naquele tópico da minha seção 1. Isso aqui eu posso citar. Já vai copiando e colando separadamente. Por quê? Porque na hora de escrever, você não vai perder o tempo que muitos alunos perdem procurando onde estão os conteúdos das citações que eles queriam colocar naquela parte do trabalho. Você já vai adiantar isso, ganhar muito tempo, estatisticamente de 4 a 6 semanas, tá? Os meus alunos lá do treinamento, que inclusive fazem sua pesquisa de referencial em 4 passos, eles economizam de 4 a 6 semanas. E ainda usam também o software que está disponível no nosso treinamento para agilizar esse processo. Então é isso. Quarto passo, roteirizar. Aliás, quarto passo, pesquisar o referencial teórico, já direcionando o conteúdo de acordo com seus roteiros. Quinto e último passo, escrever, meu jovem padawan. Vai escrever, né? Meu querido desorientando, vai produzir o conteúdo, já com as suas citações todas separadinhas ali, que vai agilizar muito a sua vida. E conclusão. Conclusão ou considerações finais, né? Muitos alunos ficam sem entender, ai meu Deus, é na conclusão que eu vou apresentar meus resultados? Não, você vai apresentar e analisar os seus resultados até a última sessão do seu desenvolvimento. Na conclusão, o que você vai fazer? Reforçar coisas que você já escreveu do trabalho, inclusive você pode buscar no seu trabalho. Você vai reforçar a importância do seu trabalho. Onde é que você já escreveu sobre isso? Na justificativa. Pode pegar o texto da justificativa, trazer para as considerações finais, escrever de uma forma um pouquinho diferente. Na sua conclusão, você vai apresentar os principais resultados da sua pesquisa. Onde é que está? No final do seu desenvolvimento. Você pode pegar lá e trazer de maneira resumida para a sua conclusão. Então, vamos repassar? Estou com o meu roteiro aqui, ó. Primeiro, montar a estrutura básica. Nunca começar pesquisando referencial teórico ou escrevendo de maneira aleatória. Primeiro, planejamento, depois produção. Segundo, montar a introdução. Terceiro, roteirizar as seções que são os capítulos do seu artigo. 4, pesquisar o referencial teórico de maneira direcionada, economizando tempo. Quinto, escrever o conteúdo e lembrar que a conclusão, as considerações finais são apenas reprodução de partes que você já fez no seu trabalho. 5 passos simples direcionados para você montar o seu artigo. Cada um deles, claro, eu explico com técnicas, por exemplo, escrever as seções. Lá no meu treinamento online tem a técnica de escrita ABCD, que mostra como reproduzir um texto científico sem cometer plágio, em 4 passos muito simples que você vai reproduzindo ao longo dos seus parágrafos. Mas aqui estão as diretrizes, o passo a passo para você construir o seu artigo bem rápido e com qualidade, como fazem os meus alunos. Deixa aí o seu like, faz o seu comentário, explora outros conteúdos do canal, do nosso canal e usa também aí o link na descrição para você conhecer a página oficial do TCC Sem Drama. Eu te vejo aqui do lado dos aprovados.